pouquinho para falar para vocês antes de entrar efetivamente no que são cláusulas restritivas, qual é a função dessas cláusulas, né? A gente precisa esclarecer um pouco o que é a doação em si. A doação, ela nada mais é do que a disponibilidade de um proprietário para outra pessoa de uma forma gratuita. Ela não tem contraprestação como na venda e compra, por exemplo. Então, esse é um requisito, uma ideia básica do que é a doação, para vocês poderem entender. Via de regra, a doação ela não possui nenhum tipo de obrigação maior. Ela é uma questão de você dar para a pessoa alguma coisa sem nada em troca. Então, ela é chamada de doação pura. Ela não precisa de nenhum tipo de pagamento em relação a isso. Então, a diferença da venda e compra para doação é justamente essa. Na venda, há uma reciprocidade, né, com vantagens econômicas, enquanto que na doação, na etimologia da palavra, doar, né, doácio, quer dizer dar de presente para alguém alguma coisa, né? Então, pela palavra, pelo início lá de trás de quando surgiu a palavra, esse é o significado dela, dar de presente alguma coisa a alguém. Quando a doação é pura e não tem nenhum tipo de contraprestação, que via de regra é o que acontece, porque existem vários tipos de doação. Por exemplo, nós temos doação com reserva de usufruto, que é um tipo de algumas situações de encargo, um ônus que tem no imóvel, o usufruto. E as cláusulas que a gente trouxe, que traz aqui hoje, são 3 tipos que existem na doação. Que é feita por escritura pública. Inclusive, a gente tem que respeitar o quê? A gente tem que respeitar o artigo 108 do Código Civil, que fala que doação, assim como outros negócios jurídicos acima de 30 salários mínimos, eles têm que ser feitos por meio de escritura pública. E na escritura pública, a gente coloca todas as cláusulas restritivas que existem. Você pode impor 1, 2, 3, né? Pode colocar as 3 ao mesmo tempo. Mas, às vezes, as pessoas colocam apenas uma delas, né? Ou 2 delas. Normalmente não se coloca 3, mas isso é uma questão do doador. Quem escolhe o tipo de cláusula restritiva a colocar, isso é uma imposição feita pelo próprio doador. Isso não é escolha do donatário. Então, por quê? O doador é a pessoa que tem o imóvel e doa para alguém. E o donatário é aquela pessoa que recebe o imóvel. Então, as cláusulas restritivas na doação, assim como todos os demais encargos, ele é um pré-requisito do doador, daquele que tem o imóvel e vai transferir para alguém a título gratuito. Não tem, como eu disse, não tem contraprestação. Aí, a gente tem que lembrar outra questão. Só se pode doar aquilo que é disponível da pessoa. Por quê? A gente tem que pensar o seguinte: quando a gente tem filhos, por exemplo, ou ascendentes, né, pela linha de sucessão, a gente só pode doar aquilo que é uma parte disponível, que a gente chama, que é a parte que a pessoa pode doar para quem ela quiser, né, sem justificativa, sem motivação. Ela pode doar aquilo que ela tem, só que só metade, que é a parte disponível. A outra parte, que é a parte indisponível, ela não pode fazer doação aleatoriamente. Se ela fizer da parte indisponível, que é a parte da legítima, que significa que é da parte da herança, que é a pessoa, os herdeiros, no caso, os sucessores, têm direito a receber essa parte indisponível. E essa parte, se ela for doada, depois ela tem que voltar para a colação no inventário. Aí o que vai acontecer? Se essa parte indisponível for doada com cláusulas restritivas, a lei impõe que ela tem que ter justificativa. Não se pode impor cláusulas restritivas numa doação se não houver justa causa. Agora, se for da parte disponível da pessoa, não tem problema nenhum. Ela pode fazer sem a prévia justificativa. Tá, mas e aí? Quais são essas cláusulas? Para que elas servem? Nós temos 3 tipos de restrição. Nós temos as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e imperabilidade. Para que serve cada uma? Inalienabilidade quer dizer que a gente sempre pensa o seguinte: as cláusulas elas são impostas pelo doador, ou seja, pelo proprietário do imóvel, em benefício do donatário. Então, o que vai acontecer? Se essa pessoa não gostar das imposições das cláusulas, pouco importa, porque essas cláusulas servem para beneficiar esse donatário. Então, vamos lá. A inalienabilidade. A pessoa que recebeu o imóvel, ela não pode vender o imóvel enquanto estiver essa cláusula constante no contrato de doação. Porque doação nada mais é do que um contrato. Então, ele não pode. Ah, mas nossa, eu vou receber um imóvel, doação, que eu não posso vender o imóvel? Isso, exatamente. Por quê? Para tentar se evitar dilapidação patrimonial.
A ideia é que o doador faça uma doação com essa cláusula justamente para evitar uma dilapidação patrimonial futura. A cláusula de impenhorabilidade, ela prevê que esse imóvel que está sendo doado, ele não vai poder servir de pagamento para dívidas. E nós temos depois a cláusula de incomunicabilidade. Essa é a cláusula, ao meu ver, mais comum de acontecer nas doações. Por quê? Essa cláusula prevê que o cônjuge do donatário, então o cônjuge de quem está recebendo a doação, o imóvel, de forma gratuita, não tenha nenhum tipo de participação, comunicação com esse imóvel, ainda que seja casado num regime de comunhão, por exemplo, universal de bens, que em tese haveria comunicação de todos os bens. Aí, quando o doador impõe essa cláusula de incomunicabilidade na escritura de doação, quer dizer que esse imóvel não vai se comunicar com o cônjuge. Aí você pode me perguntar assim, mas essas cláusulas são vitalícias? Existem algumas situações de relativização dessas cláusulas. A relativização dessas cláusulas tem algumas questões pontuais na legislação que permitem que essas cláusulas elas sejam revogadas. Por exemplo, levantada no caso ou subrogada, né? Que são termos jurídicos, mas nada mais é do que revogar essas cláusulas. Inclusive, muitas vezes elas têm que ser, a revogação, né, a relativização dessas cláusulas tem que ser via judicial ou por meio de acordo entre as partes, né, um novo documento que conste que as partes cancelam essas cláusulas. Então, quais são as situações de exceção que podem ser canceladas essas cláusulas? Por exemplo, perigo de perecimento da coisa, ou seja, perda da coisa por algum motivo. Se houver esse perigo, essas cláusulas podem ser relativizadas. Outra situação excepcional é para garantir a utilidade da coisa. Também é uma situação excepcional. E para assegurar a integridade física ou psíquica do donatário. Então, o que a relativização visa na realidade? A proteção dos direitos fundamentais do donatário. Por exemplo, vamos imaginar que um donatário recebeu um imóvel com cláusula de inalienabilidade. Isso quer dizer que ele recebeu e ele não pode vender esse imóvel. Mas ele está com um problema muito grave de saúde e ele precisa vender o imóvel. Como o direito fundamental, no caso, a saúde, a integridade física da pessoa é superior a eventualmente uma imposição de cláusula, isso vai acontecer com que se permita que essa cláusula seja cancelada por conta desse direito fundamental à saúde e à integridade física da pessoa, ou psíquica que seja. Então, só para vocês verem que, como exemplo, é uma situação justamente de relativização. E entra no caso de exceção, né? Uma excepcionalidade da lei que permite que não precise mais que fique mais imposta essa cláusula justamente por conta da necessidade do donatário de vender o imóvel, por exemplo. Então, repetindo, as cláusulas, elas visam proteger quem? O donatário. Existem algumas situações, na prática, eu vou até citar um exemplo para vocês, que eu acho muito interessante, porque eu já vi isso na prática algumas vezes. Vamos imaginar assim, uma escritura de venda e compra, olha só o exemplo, uma escritura de venda e compra, onde nós temos o vendedor, né, os vendedores, os compradores, e tem um terceiro, que é um interveniente doador. Esse interveniente doador, ele vai doar dinheiro para a pessoa, para o comprador, naquele mesmo ato, ele vai doar o dinheiro, olha só, ele vai doar o dinheiro para a pessoa naquele ato para ele comprar o imóvel. Só que ele fala assim, tudo bem, eu vou doar o dinheiro para você comprar o imóvel, só que na aquisição eu quero, como doador, que conste as cláusulas restritivas, as cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade. Existe uma discussão na doutrina, na jurisprudência, para os profissionais dessa área do direito, se a pessoa, esse interveniente doador, de numerário, né, de pecúnia, se ele pode impor cláusula restritiva sobre essa alienação, essa venda e compra, porque como a gente falou, as cláusulas restritivas, elas acontecem aonde? Na doação do imóvel. E a doação é o quê? Doação pura, com cláusula restritiva, então ela tem essas restrições. Via de regra, a doação é pura. Ali, nós estamos falando, no exemplo, nós estamos falando de um caso de venda e compra com uma intervenção de um terceiro que está dando dinheiro para o comprador adquirir o imóvel, desde que ele tenha, na aquisição, as cláusulas existam. O que vocês acham? Vocês acham que é possível impor essas cláusulas dentro de uma situação dessa,
de doação de numerário e não de doação em si do bem, doação de numerário, doação de dinheiro. Você acha que é possível? Se a regra geral é para que na doação do imóvel seja possível a imposição dessas cláusulas, isso quer dizer que não pode, e a grande maioria da doutrina e jurisprudência, embora exista essa divergência, entende que não é possível impor cláusulas quando há um interveniente doador doando dinheiro para a compra do imóvel. Por quê? Porque as cláusulas restritivas elas só são impostas justamente na doação do imóvel, do bem. Não pode impor cláusula restritiva quando é doação de pecúnia de numerário. Então, assim, vai ter divergência? Vai. Vocês sabem, né? No mundo do direito, não é uma ciência exata, eu já li casos, né? Não vi pessoalmente, mas em meus estudos eu já vi muitos casos de jurisprudência de registradores, inclusive de outros estados, que praticaram a venda, né? Fizeram o registro da venda e compra com essa situação, impondo as cláusulas nessa situação de terceiro interveniente. Quer dizer, não é uma verdade absoluta, mas cada lado tem bons doutrinadores fundamentando o motivo de permitir ou não, e tem o outro lado. Então, assim, são doutrinas diferentes, fortes para os dois caminhos. Entendeu? Pelos meus estudos, eu acredito que o estado de São Paulo não permitiria esse tipo de situação, né? Não haveria possibilidade de impor cláusula restritiva nessa situação. Inclusive, a gente vê na prática que existem situações por exemplo, de haver a doação do dinheiro para venda e compra, inclusive para não gerar comunicação de bens. Por exemplo, uma venda e compra, o pai doa para o filho um valor em dinheiro para ele comprar aquele imóvel. E fala assim, esse valor doado pelo pai, ele não... como ele é doação do pai, no caso aí é doação de dinheiro, tá? Daí é a mesma situação. Ele fala, como esse valor é doação, não pode comunicar o imóvel, porque doações, a gente sabe que, por exemplo, no regime da comunhão parcial de bens, valores recebidos a título de doação, se não for pro casal, for só pro filho, por exemplo, não tem comunicação. Então é como se fosse uma subrogação no lugar. Então o dinheiro usado do pai é como se fosse uma doação do pai para o filho, e ele não vai comunicar automaticamente com a esposa ou com o marido. Por quê? Por causa do regime de bens. Então, nesse caso, teria que ser imposta a cláusula. Eu já vi na prática no estado de São Paulo casos assim, de permitir o registro, mas não tem a imposição da cláusula para você averbar, constar na matrícula do imóvel que a alienação está sendo feita com as cláusulas restritivas. Nesse caso que a gente está falando aqui do exemplo, que há divergência também, haveria a necessidade de fazer constar na matrícula do imóvel as 3 cláusulas, ou uma delas no caso, né? A imperabilidade, incomunicabilidade, enfim. Outra situação é quando, pelo regime legal de bens, por exemplo, o fato da doação já não teria comunicação por conta da subrogação do valor, né? Do valor vindo para a compra, por ser bem particular, considerado bem particular porque é doação. Então não teria essa possibilidade. Quer dizer, os cartórios ainda divergem muito nesse sentido, porque na doação, quando vem com cláusula de restrição, ou qualquer que seja a cláusula, consta isso na matrícula do imóvel, é necessário, tá? Constar isso na matrícula do imóvel. Os cartórios paulistas a gente vê situações da doação em dinheiro, em outros estados a gente vê a possibilidade de venda e compra com dinheiro doado, podendo impor as cláusulas, e outras situações não. Então é muito na prática, né? A gente tem que entender como funciona, e se esse, por exemplo, né, quem está trabalhando aí com a venda do imóvel, enfim, e tiver essa situação apresentada, eu posso doar o dinheiro e constar isso, você já vai saber pelo menos orientar o cliente, né? Existem divergências sobre o assunto, é possível, mas não necessariamente, vai ter que ir lá conversar de repente com o oficial registrador da comarca, conversa com o tabelião de notas que vai fazer a escritura, né? Atentem-se a isso, porque, como eu disse, o artigo 108 do Código Civil prevê que negócios jurídicos acima de 30 salários mínimos é obrigatório ser por escritura pública. Ou seja, abaixo desse valor, há a possibilidade de fazer por instrumento particular. Só que tome cuidado, porque às vezes o instrumento não é bem feito, ele não dá ingresso no cartório de imóveis, e aí você vai ficar com um documento só entre partes. Então, atentem-se a isso. Sempre partam para o tabelionato de notas, porque eles já tem um requisito legal a ser atendido, né, pela legislação, enfim, e aí a probabilidade de ter o registro é muito maior.
Então facilita para o seu cliente, para você aí que é corretor de imóveis, né? Já facilita esse caminho também. Lembrando sempre que as cláusulas são para proteger o beneficiário da doação, quem está recebendo o imóvel, e agora que você sabe, você consegue orientar melhor o cliente para ter o caminho que ele preferir ou não.